Muito bem, estamos aqui para mais uma edição do Podcast Mutante. Mas antes da gente começar essa edição e começar a bater um papo, deixa eu comentar sobre os nossos apoiadores, a galera que nos ajuda a fazer isso aqui. Primeiro eu vou falar do Barco Noiva do Caí, que é o nosso parceiro, então te inscreve aí no canal, que entre os assinantes do canal a gente costuma distribuir ingressos de graça para ir passear de barco. Para ir passear no Guaíba, ir conhecer o pôr do sol nas ilhas, enfim, bem bacana. Outro parceiro que a gente tem aqui, não menos importante, Aulas de Negócios. Visita o site do Aulas de Negócios ou o canal no YouTube se tu está pensando em abrir algum negócio ou aprender sobre negócios. Os caras te ensinam lá a cuidar do teu negócio, a pensar no teu negócio. Além disso, Berega Shop. Berega Shop é a lojinha que nos consegue os fones de ouvido, essas caixinhas de som, essas luminárias, essas coisas que a gente deixa por aqui pela mesa, eles que nos conseguem. O link deles está aí na descrição do vídeo, é só acessar e pede algum programinha, pede algum produtinho. E aí tu diz que tu viu aqui, né, no Podcast Mutante, para nos dar uma força. Vamos lá. Outro apoiador não menos importante, a Modato GMS, modatogms.com é quem nos ajuda a filmar, editar e realizar tudo isso aqui que vocês estão vendo. Bom, radiomutante.com, obviamente, a gente é filho da Rádio Mutante, vai lá conhecer a nossa rádio. E era isso, Noiva do Caí, Berega Shop, Aulas de Negócios, Modato GMS e a Rádio Mutante, beleza? Então tá, vamos seguir e eu tô aqui hoje com um grande amigo para bater um papo também sobre aquilo que a gente vem conversando aqui já há algum tempo, que são as relações interpessoais, as relações das pessoas, e a gente vai conversar com um cara que tem uma experiência de relação com as pessoas e uma experiência em relação ao mundo e como o mundo o trata nas relações interpessoais. Curte só. E aí, meu amigo, como é que tá, pô? Tudo bom? Pô, meu amigo, melhorando, as coisas melhorando, né, cara? Saudoso N-Paul, pra quem não conhece, N-Paul. Sim, programa maravilhoso. Olha aí, ó, tu viu que tem a propaganda do teu programa aí, né? Pô. Passou N-Paul aí com a Mona Lisa tocando um som. Acessa lá, porque o programa é às sextas-feiras, a partir das 22 horas, acessa no site. Tem o aplicativo aí, ó, não rateia, o aplicativo Rádio Mutante, bem bacana. E quer curtir algo diferente? Então não perde tempo, vai lá. Muito bem, meu amigo. Então vamos lá. Quero conversar contigo hoje sobre as relações interpessoais. Porque tem me parecido, ultimamente, é isso que eu tenho dividido com as pessoas, tem me parecido que o mundo tem ajudado e conspirado para que cada vez menos as pessoas se relacionem, ou para que essas relações se tornem cada vez mais tóxicas, nocivas. E aí eu te pergunto, porque tu é um cara que anda pela rua, tu é um trabalhador, tu é um pai de família, tu é um cara que conversa com várias pessoas por dia, tu tem contato com muita gente todos os dias, então tu é um cara ótimo para nos dizer como é que estão as relações interpessoais da nossa sociedade hoje em dia? É que primeiramente a gente tem que exercer algo muito importante, que é o escutar as pessoas. Porque tu escutando elas, tu consegue fazer uma avaliação de como tratá-las. Certo? E eu exerço isso diariamente, porque falar com uma pessoa, às vezes a pessoa não tá bem, então tem que sentir isso da pessoa. Tu consegue sentir pela voz? Consigo sentir pela pessoa só no... Beleza, opa, tem alguma coisa... Às vezes é o momento da pessoa. Entendi. Naquele momento ela não tá bem. 5 minutos depois ela tá bem. Entendi. Então a gente tem que exercer isso de esperar as coisas um pouco. Não, porque o nosso mundo global ele é muito rápido. As coisas são rápidas. E às vezes, quando se trata de pessoas, a gente tem que avaliar um pouco, parar, botar um pé no freio, tá, agora vai. Entendi. E aí eu te pergunto o seguinte, pensando nisso, que tu é um cara que pratica o escutar, pelo que tu tá me falando, tu acha que as pessoas, elas escutam, elas estão abertas a escutar? Não.
não estão abertas. Não estão abertas. É por isso que o mundo está passando por isso, entendeu? As pessoas não conseguem escutar. E isso é complicadíssimo. Porque, cara, faz com que tenha discussões desnecessárias. Às vezes é bom escutar, porque às vezes tu para e pensa um pouco sobre aquele assunto e aí dialoga melhor sobre o assunto. As pessoas se relacionam melhor contigo por tu ser uma pessoa ouvinte? Tu é um bom ouvinte? Com certeza. Eu tive situação que eu cheguei pra pessoa, não está bem, né? Ok. Em outro momento a pessoa chegou, não estava bem, desculpa aí. Não, que isso? Como é que tu teve aquela percepção antes dela, né? De ver que ela não estava bem? É sempre avaliar a pessoa, é o estado da pessoa. Às vezes tu olha pra pessoa, no falar tu já sabe que a pessoa não está bem. Então, se a pessoa falar alguma, dependendo como ela fala, opa. E aí, em outro momento, a pessoa me pediu desculpa. Não, que isso acontece. Às vezes a gente não tá bem, a gente tem família, trabalho, coisa. Então a gente vai ter aquele momento desafiador. E aí a gente tem que passar por ele. Tu te lembra de quando tu não era um ouvinte? Quando eu não era um ouvinte, eu fazia uma coisa muito ruim. O julgamento. Como é que tu julgava as pessoas? Tu julgava as pessoas sem ouvi-las? Começa a julgar de forma porque tu não ouviu. Tu colocou tua opinião em cima de uma análise que não foi feita e aí tu julga a pessoa, tu afasta aquela pessoa que às vezes é uma pessoa muito legal. Entendi. Então melhorou bastante minha relação. Tu aprendeu a ouvir perdendo pessoas? Foi por isso que tu resolveu começar a ouvir? O que te fez começar a ouvir as pessoas? Porque eu concordo demais contigo nessa relação do ouvir. Tá? Eu sou um ouvinte, normalmente. Aqui falo bastante porque tenho que fazê-lo, enfim, mas sou um ouvinte. E te pergunto, o que te despertou para começar a ouvir as pessoas? Eu comecei a ouvir as pessoas por um motivo X. Eu queria saber o teu motivo. Por que tu começou a ouvir? Eu comecei a ouvir as pessoas porque eu não queria errar com elas. Entendi. Não queria ser injusto com elas. Entendi. E pra mim a palavra injustiça é algo gravíssimo. Concordo plenamente, estamos juntos nessa aí. Então eu não queria ser injusto com a pessoa. E aí eu não. Pô, tu é pai, né, cara? Como é que é ser pai nesses dias em que os relacionamentos interpessoais são tão difíceis assim? Bom, primeiro tu tem que pegar toda aquela tua bagagem. De quando tu era filho, certo? Que não era legal, e misturar com a tua experiência. Com a tua experiência de adulto. Com a tua experiência vivida até agora. Certo. Não fazer exatamente igual. Fazer algo diferente para os teus filhos. Porque não é uma receita de bolo, né, meu amigo? Que, não, se for. Não, é diferente. Tu tem mais de um filho, né? Exato. Com cada um é um jeito diferente? É diferente falar. Com um eu posso ser mais direto, o outro tem que saber conversar. Entendi. Tem que ir um pouquinho mais suave, o outro já pode ir direto. E tem alguma coisa específica, se a gente estivesse falando e algum pai estiver nos ouvindo, alguma mãe estiver nos ouvindo, tem alguma coisa que a gente poderia dizer para, cara, faz isso que isso pode ajudar a ser melhor? Conversar mais com o filho. Escutar o filho. Porque a partir do momento que ele tá falando, escuta e respeitar a opinião dele. Sim. Porque aí tu respeitando a opinião dele. Não é o dele. fato de ser uma criança que não tem opinião, né? Ou que não deve ser respeitada a opinião dessa criança, né? Não é por Exatamente. Isso. E tu tem que argumentar de uma forma. Porque se ele tiver errado, tu vai ter um bom argumento, só que dialogar com ele. Por que aquele argumento não é tão legal assim? E aí tu traz pra ti de novo.
Então é essa a dica que eu dou para os pais. Conversem com seus filhos. Tragam eles para si. Não é aquela coisa de botar o filho no pedestal. Não, é tratá-lo com educação, com amor e carinho. É isso. E trazer para ti. Porque eles, eu não sei que idade tem teu filho. Tu tem mais de um filho? Como é que Eu é o tenho negócio? um de 5 Ah, e um de 11. tá. Vou pegar como exemplo de 11 que já está mais na idade de estar em contato com as pessoas e tudo mais. De alguma maneira, essa toxicidade que existe hoje, que a gente estava falando antes, das pessoas não quererem ouvir uns aos outros, certo? Não estarem dispostas a ouvir uns aos outros. De alguma maneira, isso chega nele? Tu consegue ver algum reflexo? Ele consegue te passar algum reflexo disso? Não. É que aí entra uma coisa bem legal, importante. Tu tem que ser o herói do teu filho, porque ele vai se espelhar em ti. Por mais que aconteçam as coisas, ele vai se espelhar no herói dele, que é tu. Então, acabo exercendo e sempre tendo que exercer o papel de herói do meu filho. Porque aí, por mais que aconteça isso que tu estás falando, Uhum. não, mas o meu pai não faz isso. O herói dele não faz isso. O herói dele é diferente daquele cara que ele viu na rua fazendo aquela coisa Não, daquele mas jeito. o meu pai não faz isso. O pai não faz isso. E aí é muito legal. Então, por isso que a gente. Essa é a responsabilidade do pai. Ser o herói do filho. E não o carrasco. Isso não é um fardo? Ter que ser o herói de alguém? Cara, se tu se dispôs a ser pai, Uhum. é isso aí, cara. Não Entendi, adianta. Entendi. Tem que pensar antes, né? Quer ser pai, vai ter que Certo. assumir. Certo. E é só um compromisso a mais, porque nós temos diversos compromissos. Entendo. Boa essa forma de ver a vida, hein? É um compromisso a mais, porque tem um compromisso com o teu trabalho, tu tem um compromisso com o teu estudo. Então, é mais um compromisso, teu filho. Entendi. E é um compromisso que amanhã ou depois pode te dar algum retorno, né? Muito. Cara, o retorno legal é quando o teu filho gosta de coisas parecidas contigo. E não desvia daquilo que tu, pô, legal. Sabe? Quando teu filho escuta algo que, pô, meu filho escuta isso. O teu filho de 11 já deve ter te dado alguns retornos, né? Eu tô falando do de 11 porque 5, 6 anos eu ainda acho que tá muito começando. Mas com 11 eu acho que já dá pra tu ver algum pouco de retorno, algum retorno daquilo que tu plantou, né? Sim. A música, assim, a música que ele mais gosta. São várias, mas eu posso dizer duas. E uma internacional e uma nacional. São artistas. A música que ele mais gosta é Earth in Fire, Pride. E nacional, Wilson Simonal de Castro. Nem vem que não tem. Ele adora. Tu vê, tanto uma quanto a outra não são músicas muito de moda, de estar no hype das notícias, não, né? Meu pai não escuta. Ele acaba escutando o que tu escuta. Não que eu estou impondo. Sim. É o que tu tá escutando. Naturalmente ele acaba ouvindo também, enfim. E vendo que não é ruim. E de certa forma, isso eu tive uma experiência numa situação de uma propaganda sendo vinculada com uma música do Titãs. E era um bairro pobre, assim, um bairro bem. E como estava sendo vinculada, a criança nesse bairro pobre estava cantando música. Certo. Então, tu recebe aquilo, tu acaba administrando. Entendi. Bem legal. E pensando nisso que tu tá dizendo, eu pergunto pra ti, tu foi educado com música? Sim, de certa forma. Porque meu tio, Tenta desenhar um pouco melhor pra nós. bom, com 8 anos de idade, eu me lembro do meu vô escutando Almir Guineto. Almir Neto?
Meu, com Nossa. um álbum. Ah, bom, teu avô, né? Claro. Meu avô. Tá, tudo bem. E aí eu vou pro meu tio, Tá. escutando um disco de Santana, Abraxas. Ah, Então, e aí eu pego meu pai falando também de Tony Tornado e questões de, pô, entendi. A música estava presente na tua infância. Consequentemente, está presente na infância do teu filho. Quem dirá, até no teu neto vai estar presente a música na vida dele. aquela é a frase emblemática, é verdade. Música transforma, porque graças à música eu me transformei nessa pessoa que eu sou hoje. Certo. Então a música é real, é fato. A música ela te traz. Inclusive, aqui um spoiler, eu tive hospitalizado um tempo, que eu quebrei a perna, e um CD que foi muito importante nesse momento foi o CD acústico do Gilberto Gil. Me trouxe uma paz. Enquanto tu tava passando por esse processo lá. Eu estava hospitalizado. Sim. Naquela E se eu não me engano, essa música A Paz tem nesse disco. Sim, é o disco dele que eu estava escutando. Ah, é o disco A Paz. A Paz no Unplugged No acústico do Gilberto Gil, sim. Então, pô, isso é uma coisa memorável, assim, pra mim. Legal, E eu não cara. esqueço, aí faz 15, 16 anos. Que legal, cara. Que legal. Eu preciso te perguntar uma coisa que, se não é uma curiosidade minha, certamente é uma curiosidade de alguém. E a gente tá falando de relações interpessoais, tá? Essa é a nossa base. A gente não pode ignorar ou achar que acabou racismo no Brasil, tá? Eu não acho correto a gente pensar que acabou ou achar que não existe. Meu ponto de vista. Como tu é um cara que já me conhece há alguns anos, já sabe o que eu penso a respeito. Então me sinto muito à vontade para te perguntar o que eu quiser te perguntar. Como é que tá esse momento em que as relações interpessoais estão passando por essa dificuldade de audição, de serem ouvidos, e essa questão do racismo? Porque o que me parece é que daqui um pouco o lance do racismo veio à voga, o lance do empoderamento feminino veio à voga, o lance das matizes sexuais veio à voga, e aí meio que parece que tudo isso foi suprimido por uma discussão política que parece fazer mais barulho que as outras. Mas na vida real, no dia a dia do trabalhador, o cara que vai pro trabalho, volta pra casa, fim de semana vai no shopping, enfim, o cara na vida de uma pessoa normal, é isso mesmo? A discussão que interessa é a política e as outras, e não existe mais nada disso ou não? Isso ainda existe de uma maneira mais velada, as pessoas estão agindo diferente? O que tu pode me falar sobre isso? Eu quero ouvir o que tu tem para me dizer sobre racismo, porque a gente está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que se não é o estado mais racista do Brasil, é um dos. Então eu não posso simplesmente achar que não existe mais e que isso não é uma coisa. E eu não queria perguntar isso para ninguém que não consiga sentir, porque eu jamais vou sentir isso. Eu não tenho como senti-lo. Eu posso me esforçar horrores para compreender, que é o que eu faço, mas me esforçar para compreender é uma coisa que vai até um limite. Agora, sentir é uma coisa que ultrapassa qualquer limite que eu posso chegar. Então eu tô te perguntando porque tu é uma pessoa que pode sentir isso. Isso acontece ainda? Tu sente isso? Acontece todos os dias. E só que o que acontece? A gente acaba se blindando, porque se a gente se apegar ao racismo, aí nós não vamos fazer o resto das coisas. Então a gente tem que saber lidar com isso, saber como reverter na hora que aparecer a oportunidade de falar sobre o assunto, mas não dá para impor o assunto porque tem gente que não gosta. E exatamente isso que tu fizeste, perguntar, é o que as pessoas não fazem. Porque como elas não vivem aquilo, elas
insistem em dizer que não acontecem. Sim, não acontece contigo. Claro. Tem que perguntar para quem acontece. Exato. E elas não fazem isso, mas colocam a sua opinião. Não. Ou então o seguinte, tem pessoas que são contra o racismo. Eu inclusive conheci uma pessoa de Pelotas, um amigo meu, ele é branco, loiro, e ele é totalmente contra. E aí eu expliquei pra ele, não, cara, é que tu não passa por isso. Então realmente pra ti é um absurdo. Mas tu tem que conversar com quem passa. E aí ele vai te explicar que isso acontece. Tem uma amiga minha que é casada com negro e ela é alemã. E ela viu que o marido passa e ela fala quando tem que falar. Olha só, tu viu? Ela fala, não, meu marido passa por situação e não tem nada a ver com questão de roupa ou algo do tipo. É a questão da cor e pronto. Ela fala. Entendi. Tu acha que isso é um processo que a gente está caminhando? Porque eu imagino que há 50 anos atrás era bem pior do que hoje. Cara, Ou não? é que isso aí é uma coisa assim. Isso aí é passo de formiga. A mudança ela é tão pequena, que a gente não acaba percebendo a mudança. Mas com certeza mudou. Antigamente tu não pegaria um ônibus com uma pessoa branca. Então tu teria que levantar para uma pessoa sentar. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia acontece diferente. A pessoa não senta do teu lado. Entendi. Entendeu? A pessoa não senta do É teu um lado. outro tipo de abuso, não é que não exista abuso, é um outro tipo. É isso. Não, já que eu não posso fazer Claro. ciência, eu não vou sentar do teu lado. Sim. Mas então, tem situações. Ah, acabou? Não acabou. Melhorou. Olha, passo de formiga. Eu falei aqui já em um bate-papo que a humanidade, de modo geral, os humanos, porque. E aí agora nós vamos nos conectar, tá? Porque os humanos, os Homo sapiens, eu gosto de nos chamarmos de sapiens. Então tu é um sapien, eu sou um sapien, enfim. Porque no fundo nós somos sapiens. Nós somos uma raça, uma espécie. E não importa o nosso cabelo, a nossa cor, a nossa religião, a cor da língua, enfim, não interessa nada disso. Nós somos sapiens. E aí pensando assim, nos sapiens, eu cito aqui que a gente evolui, que a gente desenvolve com passos de formiga e sem vontade, como diz a música do Lulu, né? E eu acho que é muito lento mesmo. Mas tu conseguiu na tua vida ver alguma mudança no teu período existente, no tempo que tu existe aqui? Tu conseguiu ver uma mudança de quando tu tinha 9 para quando tu chegou a 39, enfim? Tu conseguiu ver essa diferença ou alguma coisa? Olha, consegui. Antigamente, tu não via nenhum apresentador negro. Não se via. Hoje tu vê. Não com aquela intensidade que seria interessante, mas tu vê. Entendeu? Então, eu vi já apresentadores e isso é legal porque tu tem uma referência, porque até então tu não tem referência, tu fica meio confuso. Muito, até mesmo para as crianças que estão crescendo, seja elas brancas, negras, Sim. elas acabam não tendo uma referência. E isso é bom. Isso me parece a história da menina que pediu, uma menina negra que pediu uma boneca, só que todas as bonecas eram brancas e a menina ganhou uma boneca negra. E aí aquilo causou deu um impacto, porque não era o normal, o rotineiro, né? Exato. E aí o que acontece? Essas coisas vão acontecendo e elas vão melhorando o seu ambiente. Antigamente, cara, posso te dizer, questão de uns 20 anos atrás, era difícil de ver um cara com cabelo assim aqui. Black Power. Black Power, entendi. Era difícil. Hoje em dia tu já vê bastante. Mas hoje em dia teve um acréscimo. Então, claro, não está bom? Não. Mas não está como era antes. Então a gente tem que também dar a mão para o Matheus dizer que tá um pouco menos ruim. Não é que tá bom, tá um pouco menos ruim. Andou.
Tu dá um passo, tu não tá mais no mesmo lugar. Então deu um passo, andou. Não tá no mesmo lugar. Isso. Andou. Ainda não tá como a gente gostaria que tivesse, não tá como talvez a gente não gostaria que tivesse, mas a gente acredita que seja o correto de estar, porque não é uma questão de gosto, né? Eu, por exemplo, não sou um cara que eu não gosto, que eu sou contra o racismo, sou anti-racistas, não porque eu gosto de sê-lo, mas é porque eu não acho que isso é correto. Eu acho que o correto é não existir essa diferença de raça, né? Não diferenciar pela raça. Não é que não exista diferença de raça, mas tu achar que uma pessoa é menos do que a outra por causa da raça dela. Isso eu acho que é inadmissível. Isso não funciona. Isso está errado, não está certo. Mas eu acabei entendendo por que existe o racismo. Poxa vida, me explica, por favor. Um dos motivos, são vários. Como as pessoas não têm o conhecimento do que é, muitas vezes elas acabam fazendo e achando que aquilo não é racismo. Tu sabe que agora tu falou um negócio mágico. E se tu tiver ouvindo, é pra ti. Tu sabe. Eu vou te dar o recado agora e tu vai saber. Tu mesmo vai saber. O negócio é o seguinte. Tu sabe que eu conheço gente que fala coisas e tem às vezes opiniões, expressões, comportamentos racistas. E eu nunca tinha perguntado para esse, é um amigo, eu nunca tinha perguntado para ele se ele era racista, mas eu sempre concluí que ele era, pelas opiniões dele, pelos discursos, enfim, tá, deu, pronto. Porque para mim um cara que considera isso uma baliza de diferenciação, para mim tá, deu, o cara é racista, tudo bem. E tudo bem se ele for racista, né? Não quer dizer que eu não vou ter amigo racista. Olha, se eu soubesse, provavelmente ele não seria meu amigo, mas enfim, já somos amigos, independente disso. Aí perguntei a ele, cara, mas tu é racista? E ele, revoltadíssimo, me respondeu, não, jamais, de jeito nenhum, que é isso? E eu digo, mas como não, cara? Tu falou isso, tu fala aquilo, tu expressa isso, essas coisas são de um comportamento racista, é de uma pessoa que tem essa algeriza por uma outra raça. E aí ele, não sou e tal. Eu digo, bom, cara, então tu tem que repensar os teus comportamentos. Porque as outras pessoas, assim como eu, que já sou amigo, achava que o cara era racista, tu imagina uma pessoa que não conhece. Só que dentro disso tem algo importante. A gente tem que aproveitar as oportunidades para explicar. Porque às vezes acontece como esse teu amigo e ele chega pra ti e fala, tá, então como é que é? Sim. E aí cabe nós... Isso, foi exatamente o que aconteceu. Chegar e conversar e explicar. Porque o cara... Isso. Capaz. Porque, agora, o que acontece? Alguns negros, não estou dizendo todos, eles ficam tão revoltados, tudo bem, entenda, que eles não querem explicar. Só que assim, ó, se a pessoa quer entender, explica. Sim, dá a oportunidade da pessoa entender, né? Exatamente. Porque senão tu tá fazendo quase a mesma coisa que ela faz contigo. Tu tá pré-julgando, né? Um julgamento, ele parte de uma defesa, tem que se defender. Não, às vezes a pessoa não quer ajudar ele. Eu não tenho obrigação de te ensinar. Tudo bem, e aí ele vai continuar sendo julgado. E aí tu não vai poder reclamar que ele faz aquilo, não ajudou. Exato. No momento que ele disse, quero ajuda. Isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí a gente parou, começou quando ele me disse, não sou. Eu digo, bom, cara, então é o seguinte, ó, isso, aquilo, aquele outro, assim, assado, sabe? Toda uma conversa direitinho e sempre dizendo a verdade pra ele. Cara, eu achei que tu fosse, por causa disso, daquilo, daquele outro. Então, se tu não é, acho que isso, aquilo e aquele outro não seria mais legal de tu ficar falando. Muda o discurso, de repente muda as palavras, sabe? Às vezes tu quer dizer uma coisa e tu poderia ter dito de outra forma. Sim, não, e esse assunto ele é bem complicado. E como eu digo, oportunizar um bom diálogo e uma boa explicação, cara, é muito bom. Porque só assim esse assunto vai reduzir consideravelmente. E a pessoa também que diz que não, isso não é racismo, ela tem que estar apta a entender o que é, porque senão ela vai continuar naquela ignorância, não ignorância,
Naquela Não, postura de sim, não entendo. querer e dizer que a opinião dela é o que vale. Não se oportunizar. Entendi. De novo a gente cai nas oportunidades, né? A gente precisa de oportunidades. E aí, pensando nisso. Desculpa, fala, eu vi que tu quer falar um negócio. Isso é uma coisa que quando teu filho com 2, 3 anos faz, a gente não tem paciência. Por quê, pai? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Quando tu começa a explicar pro teu filho, tu começa a entender por que tu tem Tu aprende explicando pra ele, na real, né? Tu entende melhor explicando pra ele, porque dizem que realmente é assim, que a gente aprende X, mas quando a gente ensina, a gente tá aprendendo X mais Y, a gente E aprende aí- mais. E aí, pô, tu lembra que teu filho te fazia um monte de perguntas e tu não tinha paciência para explicar? E é isso que acontece agora com relação quando alguém chega para te explicar sobre o racismo. O porquê ele é muito importante. Então, mas por quê? Por causa disso. Ah, não, então não vou fazer. Entendo. Tem alguma coisa que tu acha que a gente pode fazer pra contribuir? Para as coisas ficarem melhor de modo geral? Bom, são N situações. Primeiro, valorizar a cultura. Não vai valorizar o excesso. Dizer que isso é melhor que aquilo. Não. Dizer que também é bom. Dizer que uma cultura é boa e mostrar os benefícios, o que aconteceu com essa cultura. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos o primeiro engenheiro negro, Primeiro engenheiro negro, ok? André Rebouças. Ele foi engenheiro militar. Pô, legal, tu tem uma. Pô, mas a gente teve um engenheiro. Ei, eu não tô falando de agora, do século XX, XXI. A gente tá falando do século passado. E isso é legal. Pô, então a gente, sim, fizemos coisas legais, fomos coadjuvantes, porém isso aí não é mencionado como deveria ser no momento para nos dar orgulho e seguir isso. Tu acha que essa não vou dizer desvalorização, mas esta não valorização, tá? Ela é sistemática? Com certeza. É mesmo, cara. Sim, porque se não tem uma divulgação disso, Sim. é porque não quer que isso aconteça. É porque quer que continue como sempre foi. Porque se eu quero que algo mude, eu vou fazer diferente. E tem a oportunidade de fazer diferente, mas não faz porque não. E aí nesse caso, quem quer que as coisas mudem e quem quer que seja diferente, necessariamente tem que ser alguém que é atingido diretamente pelo objeto em si da discussão. Por exemplo, nós estamos falando de racismo, tá? Então uma pessoa que, para querer divulgar as benfeitorias, as glórias da raça, da cultura negra, ela tem que ser negra? Não. Ela tem que entender a questão. Ela não precisa ser negra. Entendi. Eu já vi pessoas brancas falando sobre esse assunto que eu. Opa! Gostei. Entendi. Gostei, não é puxando o saco, mas falando algo que até então, opa, uma visão que ele tinha. É aquela coisa, se colocar no lugar da pessoa, entender e fazer as perguntas, tá, mas o que acontece? Pesquisar sobre aquilo. E aí tu acaba fazendo diferente. Então já vi exemplos, sim, muito, muito legal. Essa é a tal da empatia? Sim, tem que ser empático, bastante, porque é algo assim que destrói. É algo que destrói. Sim, se tu não tiver um psicológico legal,
Tem gente que, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou lutar. A coisa vai te minando aos poucos e aí tu acaba estagnado num lugar que tu nem consegue sair dali mais. Não, até tu regride. Regride? Ai, ai, ai. Tu acaba não querendo fazer. Entendi, Então, entendi. já soube de história e aí é que nem eu digo, tu tem que ter um conhecimento pra quando falarem pra ti, tu saber as coisas boas. Não é isso aí. Uhum, entendi. O conhecimento ele não me parece fugir daquela máxima de que é uma das melhores armas para tu ter no coldre em qualquer tipo de batalha. Sim, Né? sim. O conhecimento é um tipo de arma que serve para qualquer luta. No caso, nós temos um exemplo clássico no Brasil daquele banco, a CEF, Banco CEF? a Caixa Econômica Federal. Ah, certo. Ela foi fundada por negros para comprar a sua alforria. Ah, eu não sabia disso. Pois é, então, pra te ver, não é uma coisa mencionada. Olha só, isso é um baita corte, hein? O corte da Caixa Federal. Da onde é que veio a Caixa Federal? Conta pra nós aí. Gostariam de comprar sua alforria, então foi feito o banco para juntar essa grana e comprar sua alforria. Então, tu vê como tem histórias legais, só que não são histórias contadas. E aí a gente precisa se despolhar, pesquisar, para chegar e falar, não é assim. Tem o outro lado da moeda que é assim. E aí quando tu tá bem ciente, tu não tem que ser revoltado, tu tem que amenizar a situação. Porque eu vejo muito cara militante, vejo questões, porque não, cara, não é assim, não é assim que funciona. Eu acho que é quanto tempo oportunidade muda, não é quanto. Não é legal. Eu concordo contigo mesmo, de verdade. Eu acho que é mais legal tanto ensinar quanto aprender pelo amor do que pela dor. Imagina, se eu cheguei, como nem agora, eu cheguei e falei da Caixa Econômica Federal, já é um spoiler, vou pesquisar outras coisas, porque tu teve aquela questão, foi instigada pra te pesquisar mais coisas, e daqui a pouco tu vê, não, mas não é isso aí que falam. Realmente falam só coisa ruim, mas tem muita coisa boa que não falam. E aí, isso te dá canja para quando vem uma situação, tu possa saber passar por essa situação. E não discutir. Só eu quebro tudo. Não é assim que funciona. Tu tá sendo agressivo com uma pessoa. E tem que mostrar que a pessoa está errada e tu não. Eu passei por uma situação numa loja, num shopping. Eu não vou comentar o nome da loja, até porque não é o caso. Não vamos dar audiência pra esses caras. Não, mas não vem ao caso. Certo. O que mais importante é a história. Caso, é a história e não a loja. Isso. Eu estava olhando uma carteira que eu queria comprar. Só que olha a situação. Quem assistir vai ficar pensando. A carteira estava aqui, uma distância de 1 metro de mim. E eu fiquei olhando para a carteira, por quê? Porque eu tenho um costume. Quando eu vou comprar algo, porque sim, porque não. Por que eu devo comprar? Eu estou precisando daquilo, eu vou precisar daquilo. Está num preço bom que realmente daqui a pouco... Tu é um cara racional na hora da compra, né? Porque sim, porque não, porque sim, porque não, por quê? Porque tu acaba não gastando à toa. E aí tu deixa para comprar realmente algo mais útil. E não ser consumista também, né? E eu fiquei olhando, prestando assim, sabe, fazendo aquela viagem. Quando eu olho pro lado, questão de uns 3, 4 metros, tava a caixa do estabelecimento me cuidando. Detalhe, eu estava longe do produto. Entendi. Então, tipo, se eu tivesse perto, meio de lado para ela, não, mas eu estava de lado, ou seja, ela conseguia me visualizar. Ela via a distância que tinha entre tu e o objeto. Nitidamente, qualquer movimento que eu fosse fazer, ela ia ver. Perfeito. E a pessoa estava me cuidando, mas aí alguns vão dizer que é besteira da minha cabeça, que isso não foi racismo.
enfim. Aí tu, não, tudo bem. Aí tu entende quando a pessoa fala isso, tu entende que a pessoa é aquela situação de não saber o que é o racismo e dizer que isso não é. Entendi. E aí alguns disseram que não, isso não é. Não, tudo bem, é que tu não passou, então. Entendi. E no fim, tu comprou essa carteira, vai comprar essa carteira um dia, gostou da carteira ou desistiu? Teus argumentos mostraram que tu não precisava tanto dela. Eu comprei a carteira, eu precisava de uma carteira. Eu acabei comprando. Tu vê só. Mas não naquela loja. Ah, que legal. Eu comprei na mesma rede, mas não naquela loja. Entendi. Porque a rede não tem culpa por uma situação que aconteceu isolada. Entendi. A gente tem que separar a questão. Não, mas nunca mais entro naquela rede. Não. Onde foi que teve a situação? Foi lá. Então, eu não vou. Uma coisa é ser uma política da empresa, outra coisa é ser uma atitude do indivíduo, que é funcionário da empresa, né? São coisas diferentes, né? Exatamente. E isso serve para muitas empresas e muitos atendimentos ou serviços prestados, enfim, que a gente às vezes confunde, né? Isso poderá acontecer se eu tiver a mesma uma situação parecida em outra loja. Aí eu vou ter, não, mas da mesma rede. isso, aí eu vou ter uma definição. Pô, 3 vezes em Na lugares mesma loja, diferentes, sim, não, sim. Aí não, aí É uma política da empresa. É, aí né? não, Já então não tô entendi, saindo. entendi. Saquei. Cara, quero te dizer o seguinte, cara, tu é um cara muito sábio, né? Dentro da tua simplicidade. Eu já te disse isso outras vezes, eu só tô repetindo agora para deixar registrado. Tu é um cara que eu gosto demais, tu é um cara muito sábio dentro da tua simplicidade. Eu sou um observador da vida, tu é uma pessoa que eu observo há muito tempo, eu observo com atenção. E aí eu te pergunto uma coisa pra gente poder chegar a algum lugar aqui nesse papo. Nós, enquanto sapiens, eu não posso dizer uma coisa que eu já disse em outros momentos aqui, porque tu é um pai e eu não gosto de dizer isso para pais. Falei para um já, mas me senti mal depois, então eu não vou fazê-lo agora. Então eu só vou fazer a pergunta. O que a gente pode fazer para deixar ou tentar arrumar um pouco dessa bagunça que tá? As relações interpessoais, as pessoas, os contatos, enfim, as coisas que a gente tem, as relações entre as pessoas, né, cara? Porque eu passar numa roleta de um ônibus, eu tô falando, eu tô tendo contato com uma pessoa. Eu ir na padaria comprar um pão, eu tô tendo contato com uma pessoa. Quando eu tô num atendimento no chat e não é num robô, é uma pessoa que está do outro lado, eu também tô tendo contato com uma pessoa de alguma forma, mesmo que só escrito no diálogo, mas está havendo um contato ali com outro ser humano. Tem alguma coisa que a gente pode tentar construir aqui? Eu faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui, porque eu quero juntar uma série de dicas para tentar fazer as coisas melhores. Bom, cara, primeiramente, educação. Ser educado. Ninguém vai reclamar que tu foi educado. Ah, o cara foi educado demais, não gostei do cara. Ninguém vai reclamar de ti. Muito boa essa, Agora, cara. se tu for educado, não é que o pessoal como foi educado com puxação. Não, educado. Entendi. Cordial. Cara, ninguém vai reclamar. Ser educado não é ser submisso, né? Não, é ser educado, é se sentir bem ser educado. Eu me sinto bem sendo educado. Tratando as pessoas bem, falando coisas que vão agregar. Eu me sinto bem. E as pessoas se sentindo bem sendo educadas, isso vai melhorar consideravelmente. Claro, vivemos num mundo globalizado em que as coisas acontecem rápido, mas isso tem que ter uma pausa porque isso é importante. Pô, tu entra num ônibus e não dá bom dia pro motorista. Normal isso, né? Normal. As pessoas fazerem isso é normal, né, cara? Depende. É mesmo? Numa grande metrópole isso acontece. Agora, quando tu vai pra uma cidade menor, isso não acontece. Pô, que legal, cara. Eu não posso falar porque eu não tenho tanta experiência assim, com cidades menores. Eu tenho experiência, então bom dia, bom trabalho, muito obrigado. Cara, não custa. Mas
Infelizmente é um problema da metrópole. A metrópole ela é assim, então ela não consegue ter essa questão, mas não quer dizer que não possa ter. Ela não tem, mas pode mudar. É uma evolução. Pode evoluir para o bem, não para o mal. Então é o que eu digo. Educação, cordialidade nunca vai ser ruim. Ninguém vai reclamar de ti. Com licença, por favor. Muito obrigado. Com licença, vamos sentar aqui no banco do ônibus. Com licença. Ponto. Desculpe também é bom, né? Porra, me desculpa. Tu bateu na... Oh, me desculpa. Tu tá mostrando que tu não queria aquilo. Aconteceu. Entendi. Tá deixando claro. Calma. A pessoa já pediu desculpa. Então, e a cordialidade, ela tem que ser recíproca das duas partes. Pois é, aí isso também isso também cai exatamente no que a gente está falando, né? Na dificuldade das relações interpessoais entre as pessoas. Então, me parece muito normal tu ser cordial com alguém que não é cordial contigo, né? Porque tu não sabe quem vai ser o primeiro a agir. Eu sou o primeiro a agir. Aí eu ajo com cordialidade. Mas aí ele age comigo com rispidez, com grosseria, enfim. E aí, como é que eu me comporto nessa hora? Tu tem que entender que daqui a pouco ele tá passando por um momento ruim. Tu tem que entender que daqui a pouco não é ele. É um momento dele. Entendi. E aí tu tem que respeitar o momento. O cara não tá bem. Eu tenho que me imunizar da rispidez possível dele com a minha educação? Sim, porque imagina só. Tu não sabe se o cara tá passando por um problema familiar, se o cara tá com um filho com problema, se a esposa tá com problema. Daqui a pouco o cara tá com um problemão, cara. E aí tu maltrata o cara que tá numa nuvem. O cara não foi legal contigo, ok, segue a vida, porque daqui a pouco vem outro que vai ser legal e assim daqui a pouco no outro dia, em outro momento, esse cara vai te pedir desculpa, vai te agradecer por uma palavra legal que tu possa ter dado para ele. Tu não pode querer o retorno. Só que ela é uma lei de atração, né, cara? Se tu atrai a coisa boa, se tu faz a coisa boa, tu vai atrair coisa boa. Se tu faz a coisa ruim, é inevitável, tu vai atrair coisa ruim. E vai. Isso a gente pode dizer que é uma lei do universo? A lei da atração? Com certeza. Imagina, tu anda com uma pessoa que só faz coisa ruim para ti. Certo. Não, né? Não ando. Não, claro que não. Nem por isso tu quer o mal dela. Não, de forma nenhuma. Nem quero ela, não quero nada dela. Mas tu não vai querer. Ela que quer o mal dela, porque é ela que tá fazendo mal. Entendo. Então, em suma, a gente não faz mal para não fazer mal pra gente mesmo. Não é nem pro outro. Com certeza, porque é o retorno. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Tu pega aquele teu cachorro, tu faz um carinho dele, ele vai te latir pra ti, vai gritar contigo? Não, ele vai ser dócil contigo. É a lei do retorno. Tu fez um carinho nele, ele vai te voltar bem. Um exemplo, um bicho, um animal. É um exemplo de vida. Então, se tu tratar bem uma pessoa, a pessoa vai te tratar bem. Cara, assim, tem um... porque realmente, cara, eu acho mesmo que o que tu fala é importante. Eu acho que as pessoas deveriam te ouvir, devem te ouvir. Eu acho que tem pessoas que te ouvem. Eu sei de pessoas que te ouvem e ouvem aquilo que tu diz e tal. E aqui eu quero fazer uma conexão e um jabá também, ter o que a gente não fez. Mas eu vou fazer agora de uma forma bem legal. Isso tudo que a gente está falando, várias vezes eu já ouvi tu falar coisas parecidas com essa no programa Roots and Reggae. É um programa de reggae que tu faz na Rádio Mutante, onde é um programa de reggae raiz, com um vínculo mais religioso, o reggae na sua essência natural, aquela coisa que apesar das pessoas acharem que é uma coisa completamente diferente, é aquela coisa mais Bob Marley, The Wailers, sabe? Aquela coisa religiosa.
E em muitos momentos eu já vi tu falando sobre isso, sobre a questão da maneira de se comportar, de levar a vida em paz, de fazer a vida melhor, enfim. Acho realmente que é sensacional isso. Eu queria que tu falasse um pouco para mim desse projeto, desse programa Roots que tu faz, desse vínculo do reggae religioso, como é que tu faz essa conexão aí? Cara, isso é uma paz. Me traz uma paz, eu me sinto muito bem e eu não quero não, eu me sinto à vontade de dividir essa paz com as pessoas. Porque eu divido aquilo que eu vejo que é muito bom para mim, que me faz bem. Claro, respeito a opinião das pessoas. Não, para mim não é ok, mas as coisas acontecem. Eu nunca vi dois regueiros brigando. Eu também não, nunca vi também. Não. Porque não é a vibe. Não é a vibe. Os caras se dão bem, se respeitam, o outro. É isso. É por isso que eu optei. Optei não. E a minha vida me levou para isso porque o outro lado não. É que ele não me faz bem. E isso eu quero dividir com as pessoas. Esse conhecimento musical. E a música ela pode trazer um conforto, pode trazer uma paz, uma meditação momentânea naquele momento que tu precisa. Então, ela pode te trazer isso. Já me trouxe uma vez em outro ritmo, mas enfim, ele vai te trazer. Onde é que as pessoas podem ouvir esse Roots Reggae? Radiomutante.com a partir das 21 horas nas quartas-feiras. Quer um pouco mais? Sim. Sábado é a reprise a partir das 8 horas. Nesse momento, se tu estiver nos ouvindo aí, hoje, no dia do lançamento desse podcast, é uma quarta-feira, então hoje à noite tem Roots Reggae a partir das 21. É isso? Com certeza, e especial jazz sinfônica, reggae com orquestra sinfônica. Olha aí, trazer uma coisa fora. Diferente mesmo. Diferente. Então, uma coisa é mutante mesmo. Fora do. É mutante. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter vindo comigo, bater esse papo aí. Muito obrigado pelas lições que a gente deixou pra galera. Espero que tenha valido a pena, espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma maneira e tenha te mandado alguma mensagem. Se inscreve no canal da Rádio Mutante, no YouTube também, né? Pô, por favor, dá um apoio pra nós. Isso, verdade. Se inscreve no canal da Rádio Mutante. Dá uma força aí, te inscreve pra concorrer a brindes, Ativa aí, coisas que a gente... Ativa o sininho, dá o teu like aí, a gente tá precisando dos likes. E vamos lá, compartilha. A gente precisa chegar a 1000 inscritos, cara. A gente precisa para garantir um nome no YouTube. Porque o nome Podcast Mutante seja nosso e ninguém mais possa pegar. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Então dá essa força pra nós aí. E não custa nada te inscrever. É de graça. É de graça, é verdade. Então, é verdade. Ajuda. Gostou do conteúdo? Então te inscreve lá. Então tá, gurizada, era isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.